Boa tarde a todos e a todas, como eu já me pronunciei, os que estão ligados ao sistema de comunicação Diário do Sertão e demais conexão pela Rede Mundial de Computadores, esse tradicional programa Olho Vivo que tanto serve à sociedade do Sertão e toda a extensão de seu alcance. Estou à disposição, Zé Neto, Moisés, para os assuntos pertinentes às eleições. Embargador, qual tem sido os trabalhos desenvolvidos pelo tribunal para garantir que o processo eleitoral de 2022 na Paraíba ele seja marcado pela tranquilidade e dentro realmente do que determina a democracia? Nós preparamos uma eleição quando acaba a anterior. E com isso nós temos um cronograma, nós temos um calendário e estamos cumprindo tudo isso com muito zelo, com muita dedicação, muita transparência, para exatamente a gente ter uma eleição que atenda os anseios da sociedade, uma eleição com segurança e paz. Então, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, todo mundo sabe, ele está entre os melhores do país. Sempre cumprimos o nosso dever com exatidão e a gente espera que até o final a gente possa ter uma eleição como outra qualquer, com os seus problemas, com as suas ocorrências, mas tudo dentro de um clima de festa, de democracia. Desembargador Leandro, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa, Conrado falando agora. Desembargador, houve alguma mudança significativa em relação às regras da última eleição para essa agora? Não, em regras gerais nós temos vamos dizer, as normas de regência, que são as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Código Eleitoral, mantendo uma base daquilo que ocorreu nas eleições passadas. Ficaria muito complexo a gente entrar nos detalhes que são absolutamente jurídicos para explicar a eventual mudança. Mas, em relação à propaganda eleitoral, a base do regramento anterior foi mantido. Os registros de candidatura que nós já estamos julgamos alguns na última sessão da segunda-feira. Temos uma pauta hoje à tarde extensa de mais de 50 pedidos de registro de candidaturas. Enfim, o que o eleitor, para o eleitor, para o cidadão comum, as regras mantêm essa base da última eleição, cada um cumprindo um papel, e por isso que é importante quem tiver dúvida, o candidato, a agremiação, ligar para a Corregedoria Eleitoral e lá terá todas as informações sobre essa grande questão, que é o que pode e o que não pode. Desembargador, muitas pessoas que estão nos acompanhando agora estão também, do ponto de vista nacional, sempre querendo saber quais são os avanços da democracia no Brasil a partir da implantação do processo eleitoral com a urna eletrônica. Na opinião do desembargador, também na Paraíba, quais são os avanços? O que é que o senhor pode destacar de avanço para o processo eleitoral, a implantação da urna eletrônica e qual a importância do processo democrático para todos nós? A urna eletrônica, ela revolucionou todo o processo das eleições. Eu estive na implantação da urna eletrônica na Paraíba, que foi em 96, na eleição municipal lá em Campina Grande. Atuei nesses primeiros momentos de vida da urna eletrônica, com a participação em treinamentos específicos junto ao então fabricante da urna, em reuniões específicas no TSE sobre essa nova tecnologia, e desde então eu tenho vivido a primazia da urna eletrônica como um fenômeno de transformação extraordinário. Quem viveu o período anterior à urna eletrônica e o período posterior pode ser testemunha dessa transformação extraordinária que eu estou falando, onde a gente pode realizar uma votação muito mais tranquila, com seu voto sendo contabilizado de forma imediata. Quando dá o horário final das eleições, 5 horas da tarde, essa urna já emite o boletim final com resultado oficial à disposição de todos, inclusive com a implantação do QR Code. Hoje, qualquer candidato,
vocês que compõem a imprensa podem sair em cada local de votação fazendo a leitura com o seu smartphone desses QR Codes, e ali você vai ter o resultado oficial, independentemente de uma totalização posterior. Então nós eliminamos aquele drama que era a apuração de mais de uma semana, com pessoas envolvidas, pegando em cédulas, pessoas que muitas vezes eram comprometidas com agremiações políticas, com candidatos, a questão do mapismo, que muitas vezes fazia aquela história de você dormir eleito e acordar sem estar mais eleito. Tudo isso acabou. Então foi uma transformação que veio para dar esse compromisso da Justiça Eleitoral com a democracia, com uma eleição transparente, com um resultado exato, proclamando-se os eleitos de acordo com a vontade popular. Desembargador Leandro dos Santos, há algum tempo há grupos políticos e de eleitores que vêm atacando constantemente a eficiência da apuração dos votos nas nossas urnas eletrônicas. O que o desembargador acha dessas opiniões, dessas notícias que colocam em xeque a credibilidade das urnas eletrônicas aqui no Brasil? Olha, nada no mundo tem essa unanimidade, nem deve ter essa unanimidade. E é o processo democrático que possibilita a diversidade de opiniões, de pensamentos. Né? Você pode, de repente, encontrar alguém que goste da máquina de datilografia e que não goste do computador. Então, você pode muito bem enfrentar essas divergências, essas opiniões em contrário, sem que isso interfira em absoluto no que nós conhecemos profundamente. Eu conheço profundamente a urna eletrônica e atesto com a confiança da minha postura quanto magistrado de mais de 30 anos, 34 anos, na credibilidade que eu possa ter de que o eleitor está seguro com a urna eletrônica. Vamos agora à região do Vale do Piancó, interagindo também na entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral na Paraíba, o desembargador Leandro dos Santos. Cláudio Nepó, direto da Rainha do Vale, Itaporanga. Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro José Dias Neto. Um abraço ao Moisés Conrado e a todos da TV Diário do Sertão. Cumprimentar o desembargador Leandro dos Santos, presidente do TRE da Paraíba, Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador, gostaria de perguntar ao senhor, aqui no Vale do Piancó nós temos muitas seções, temos mais de 100 mil eleitores. Eu gostaria de perguntar se esses eleitores, no dia da eleição, poderão votar com a camisa do seu candidato ou mesmo as cores do partido do seu candidato. E a segunda pergunta é se eles precisarão usar uma calça, seja jeans, social, esportivo, ou eles poderão votar de bermuda. Essas eram minhas duas indagações. Um abraço. Obrigado, eu agradeço realmente a pergunta, porque é um assunto que sempre recai, né? Então, a manifestação individual do eleitor, silenciosa, significa que ele pode comparecer à sessão eleitoral com a camisa do seu candidato, da sua candidata, com a blusa das cores de sua agremiação política, ele pode ir para a sessão eleitoral com a bandeira do seu partido, do seu candidato, mas sempre realçando, de forma silenciosa, sem se aglomerar, e isso é absolutamente permitido. E não se exige, né, por lógico, que o eleitor compareça à sessão eleitoral formalmente trajado. Ele não pode chegar com a roupa de banho, um calção de banho, né, sem camisa, obviamente, mas de bermuda, de calção, com a sandalinha dele no pé, a japonesa, como a gente diz. Isso não tem nenhum obstáculo e ele vai votar normalmente. Então, no dia da eleição, você não pode exercer ato de propaganda eleitoral, você não pode utilizar santinhos para jogar nas ruas, nem distribuir com outros eleitores, mas você pode ir com a camisa do seu candidato, de sua candidata, com um broche, com a camisa da cor do seu partido. São manifestações individuais, silenciosas,
sem você fazer algazarra e sem você se juntar com outras pessoas para dar um fenômeno de aglomeração. Desembargador, em relação aos fake news, como é que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba vai reagir a essas denúncias de fake news, principalmente nas redes sociais? Olha, desde a última eleição, que tornou-se uma preocupação essencial da Justiça Eleitoral combater a chamada fake news. Ou seja, é a intenção de alguém, né, candidato ou não, de, através de uma mentira, atingir um ganho político, né? Então isso é absolutamente condenável. Nós temos as orientações, né, do Tribunal Superior Eleitoral nas manifestações do presidente Fachin, que acabou de deixar, do ministro atual, Alexandre de Moraes, dizendo que realmente a Justiça Eleitoral vai combater veementemente a fake news, exatamente quando ela é dimensionada através de robôs, através da rede mundial de computadores, para ter esse efeito massivo diante do eleitor. E isso, como eu falei, isso é ilegal, isso pode gerar responsabilidade de toda a ordem. Mas a Justiça Eleitoral não tem essa intenção de ir caça às bruxas. O nosso desejo é orientar, mostrar ao eleitor a importância de observar a regra, também candidatos, agremiações, os senhores da imprensa, senhores e senhoras da imprensa são instrumentos maravilhosos para disseminar essa questão da necessidade de obediência ao ordenamento jurídico, mas também nós precisamos ter preocupações sobre outros temas, né? As pessoas estão muito presas à questão da fake news, que é um mal, mas nós temos outros males que também devem ser observados. Por exemplo, o voto consciente, né? Nós não temos como aceitar o eleitor ainda trocando seu voto, o eleitor, a eleitora, por um saco de cimento, por tijolo, por um emprego em determinado órgão público. Isso é inadmissível. Então isso não saiu do radar da Justiça Eleitoral, que é a questão do voto consciente, evitar a compra de votos, a corrupção eleitoral. A gente tem também uma consciência em relação à questão da probidade administrativa. A gente tem que escolher os melhores candidatos ou candidatos que atendam ao que a gente defende. Eu não posso, eu sou honesto, eu sou trabalhador, você é honesto, você é trabalhador, nós cumprimos os nossos deveres em relação à sociedade, os princípios que a gente defende, então a gente tem que exigir de todos os candidatos e candidatas a mesma postura. Por isso que a gente tem que ter esse controle, um controle absoluto em relação a gestores que querem se candidatar e que são contumazes na ofensa ao erário, na prática de improbidade, e isso não pode passar em branco. Então a gente tem o problema da fake news, mas nós temos também outras questões muito relevantes para que a gente possa então ter esse cenário de uma democracia sendo verdadeiramente exercida por cada um de nós, eleitores e eleitoras. Temos também nessa entrevista com o presidente do TRE na Paraíba, desembargador Leandro dos Santos, a pergunta de Bruno Rafael, que está na região de Souza e também interage conosco. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a você, José Dias Neto, Moisés Conrado, amigo ligado na TV Diário do Sertão e na rede Diário de Rádios, aqui em Souza pela Rádio Líder FM. Os meus dois questionamentos são os seguintes. O candidato que teve suas contas rejeitadas em exercícios anteriores, ele pode ter a sua candidatura impugnada para essas eleições? E um segundo questionamento. Eleitores com 70 anos não têm mais obrigação de votar. Mesmo assim, o seu título permanece regular. Esses eleitores podem pedir o cancelamento ou a suspensão do título a fim de rejeitar problemas com a Justiça Eleitoral? São esses os meus dois questionamentos. Eu vou começar a responder a você, Bruno, pela segunda pergunta, né? O voto se torna facultativo após os 70 anos. Então, como o voto é facultativo, você não precisa exercer um ato de cancelamento, de suspensão, porque se você não votar, isso não vai gerar qualquer penalidade para efeito de uma cobrança, por exemplo, de multa da Justiça Eleitoral. Então, o voto é voluntário.
e o sistema estará aberto para quando você quiser votar. Você não vota nessa eleição, você pode votar no segundo turno, não vota nessa eleição nem no primeiro e segundo turno, mas vota na eleição subsequente. Então, isso é a lei que deu esse benefício para as pessoas com mais de 70 anos. Agora, a gente convida mesmo todos os idosos, as idosas, para que exerçam sua cidadania. Eles continuam sendo importantes para a garantia da democracia. Em relação à sua primeira pergunta, eu vou apenas dizer o seguinte: os casos de inelegibilidade, né, são analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Eu já disse que nós tivemos alguns processos julgados na segunda-feira, hoje nós temos outra pauta, e até o dia 12 de setembro nós vamos julgar todos os processos de registro de candidaturas. Foram mais de 800 pedidos de registro de candidaturas. E é um pronunciamento da Corte Eleitoral que depois cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Obviamente eu não posso entrar em casos concretos, porque nós estaremos julgando esses casos concretos, inclusive o que você falou sobre rejeição de contas. Então, como eu não posso previamente estar firmando posição jurídica sobre o caso concreto, eu vou pedir licença para não responder, mas dizendo que todos os casos de inelegibilidade serão analisados dentro desses processos, seja por impugnação do Ministério Público Eleitoral, seja por impugnação de outras agremiações de outros partidos políticos. Desembargador Leandro dos Santos, em relação a algum eleitor que perdeu o seu título eleitoral, ou que está com alguma pendência de multa junto com a Justiça, ou que está com problema de atualização de cadastro, vai poder votar levando apenas um documento com identidade ou não? Se ele está com seu cadastro normalizado, sem nenhum obstáculo para o exercício do voto, o fato de ele ter perdido o título não é um impedimento para ele exercer essa sua cidadania. Ele vai para a sua sessão com uma identidade oficial com foto e ele vai exercer seu voto na maior tranquilidade. E a gente até orienta que o eleitor, nesse caso, pode ir lá no cartório eleitoral para poder pegar uma certidão ou qualquer outro documento expedido pelo cartório eleitoral para poder ele ficar municiado da sua regularidade e isso ajudar no exercício do voto sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo. Mas, repito, a perda do título não gera o impedimento de votar, porque o título ele é a identificação da condição de eleitor. Então você comparece com outro documento com foto, documento oficial, e vai ter normalmente o seu direito de votar. Vamos agora à redação do Portal Diário na capital João Pessoa, com a pergunta o jornalista Luiz Adriano. Olá, muito boa tarde, José Dias Neto, boa tarde, Moisés Conrado, e boa tarde também ao excelentíssimo desembargador Leandro dos Santos. Gostaria nessa tarde, nesse momento, de tirar uma dúvida com o excelentíssimo desembargador. Acredito que não só eu, mas muitos paraibanos gostariam de tirar essa dúvida. Sabemos que amanhã, sexta-feira, já terá início aí as propagandas eleitorais no rádio e na TV. E a gente sabe que hoje, aí, com o avanço das redes sociais, muitos candidatos se beneficiam mais das redes sociais do que propriamente da propaganda em rádio e TV. Gostaria de saber do excelentíssimo até que ponto tanto o eleitor quanto um candidato pode fazer suas postagens nas redes sociais. Sabemos que hoje existe a questão do combate à fake news, mas até que ponto pode haver essas postagens de pedir voto, de elevar o nome do candidato nas redes sociais? A pergunta sua é muito boa e eu oriento a todos os candidatos, todas as candidatas, aos partidos, federações, aqueles que vão atuar como advogados e que são especialistas, logicamente, no direito eleitoral, que no caso de dúvida, liguem para a Corregedoria Eleitoral. Fale com a nossa secretária lá, a doutora Vanessa, a desembargadora Fátima também é a Corregedora Geral Eleitoral, que tem uma grande atuação em relação à sua competência nessa missão das eleições.
e aí vocês vão tirar todas as dúvidas. Na verdade, a Rede Mundial de Computadores, ela atingiu essa importância por força da sua abrangência, da sua eficácia em termos de disseminar uma propaganda do candidato que vai levar aos eleitores suas propostas, suas ideias. Mas existem alguns limites, eu não gostaria de dizer quais são, porque depois vai dizer, mas aí o presidente disse isso que era possível, que não era possível. E aí eu julgo, né, o Tribunal Regional Eleitoral nós já temos inclusive o desembargador Márcio Murilo, mais 2 juízes, a doutora Franciluce, juiz estadual, e o doutor Rogério, juiz federal, com essa missão de julgar todas essas causas relacionadas à propaganda por rádio, TV e mídias, com decisões céleres para que ninguém fique sem uma resposta da Justiça Eleitoral. Então, havendo dúvida do que pode, do que não pode, não publique. Essa é a primeira cautela. Faça isso depois que você se informar, para depois você não estar aí com um pretenso processo, uma pretensa notificação ou uma representação por uma atitude irregular e ilícita durante esse processo das eleições. Inclusive, desembargador Leandro dos Santos, aproveito para destacar nessa nossa entrevista que o Sistema Diário de Comunicação, através também da TV Diário do Sertão e o consórcio de veículos de imprensa, estaremos realizando no dia 8 de setembro o debate com os candidatos ao governo no Sertão da Paraíba e no dia 15 de setembro o debate com todos os candidatos ao Senado. É importante também ouvir as propostas, as ideias de cada candidato para o eleitor decidir em quem vai votar. Perfeito, é uma iniciativa extraordinária, é uma posição certa desta rede de comunicação para a população ter a oportunidade de ver os candidatos, proposições, um grande debate democrático que é essencial para influenciar do ponto de vista benéfico ao voto de todos os eleitores. Então, estarei sempre à disposição nessa parceria que é muito proveitosa entre a Justiça Eleitoral e todos os segmentos da imprensa no estado da Paraíba.